Versículo 1 do capítulo 16, segundo Marcos. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Nós vamos ler até o 7. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? Olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós rendemos-te graças, louvamos o teu nome, obrigado pela tua palavra, ministra no meu coração e no coração de todos. Repreende toda ação de demônios, repreende, Senhor, e libera a nossa mente, em nome de Jesus, para entendermos, para compreendermos, sermos ministrados pela tua palavra. Pai Santo, fala conosco, nos transforme, ó Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. E o tema que eu tenho para dar para vocês é: e a Pedro. Pedro, vocês sabem, tem toda uma história. O capítulo 2, versículo 14, lá de Gálatas, Paulo escreve aos Gálatas se referindo a Pedro, falando, vamos ler lá, vamos ler. Gálatas 2, 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, diga, verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos: se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeu? Ok. Dá um pouquinho de retorno para mim, irmão, por gentileza. Então, Pedro estava tendo um problema muito sério, ele estava fazendo discriminação de pessoas, para não dizer um ato racista da parte dele. Paulo, então, escreve e fala acerca do que ele fez com Pedro, repreendendo a Pedro, falando acerca da sua postura e falando que ele não estava procedendo de acordo com a verdade do Evangelho. Você sabe, irmãos, que às vezes essa questão da verdade do Evangelho, Pedro estava usando a lei e a graça e misturava tudo ali e tentava impor para uns de uma maneira, para outros de outra maneira, e estava sendo dúbio na sua conduta. E às vezes nós falamos que acerca da verdade do Evangelho, Pedro não estava andando corretamente, conforme essa verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é o Evangelho da graça, é o Evangelho do amor, que não discrimina, o Evangelho que dá bom testemunho. Então, às vezes, nós não andamos corretamente conforme o Evangelho, a verdade do Evangelho da graça. Então é importante nós estarmos alinhados com a verdade do Evangelho. Será que nós estamos andando alinhados com a verdade do Evangelho? Será que na sua casa você está alinhado com a verdade do Evangelho? No seu proceder diário, você está alinhado com a verdade do Evangelho? Será que nos seus negócios você está alinhado com a verdade do Evangelho? Será que na sua célula, na igreja, na sua liderança, você está alinhado com essa verdade, que é a verdade do Evangelho? Então precisamos pensar nisso. Pedro não estava agindo dessa forma. Pedro estava agindo de uma forma dúbia, quer dizer, com duas caras. Quando os judeus chegavam, ele virava as costas para os gentios e tentava ali harmonizar alguma coisa com os judeus. E Paulo chamou e repreendeu acerca dessa conduta que ele não estava, que ele estava contrariando aquilo que Jesus havia ensinado. Então, meus irmãos, Pedro sempre foi um probleminha nessa questão, não é? Agora, vamos voltar lá para o texto. E é importante que você também pense acerca da verdade do Evangelho. Como que você está andando? Como que você está tratando as pessoas?
Como que é o teu relacionamento? Como que é o seu dia a dia? Está de acordo com a verdade do Evangelho? O seu proceder, o seu linguajar? Como que é? Como que é o seu dia a dia? Está realmente de acordo com aquilo que Cristo, que a palavra de Deus, ela diz para que você assim o faça? Então, é melhor você pensar sobre isso. Tá? Se Pedro, discípulo, apóstolo, teve que ser repreendido, com certeza muitos de nós também estamos andando de maneira que não é a verdade, com a verdade do Evangelho. Então precisamos pensar nisso, tá bom? Vamos lá, vamos voltar para o texto, porque a Bíblia diz que terminando o sábado terminava com o pôr do sol, quer dizer, lá pelas 6 horas da tarde. E essas 3 mulheres, nós dizemos que elas foram as 3 primeiras pessoas a receberem a notícia daquele jovem, aquele rapaz que estava no túmulo, que é um anjo, que trouxe a notícia para as 3, falando acerca da ressurreição de Jesus. Elas foram as 3 primeiras que receberam, ninguém mais recebeu essa notícia de primeira mão. Elas foram as 3 primeiras. Percebemos que as mulheres sempre foram muito privilegiadas no ministério de Jesus. Jesus sempre valorizou, e elas sempre foram essenciais durante o ministério de Jesus na terra. Jesus sempre valorizou as mulheres. Se hoje, talvez algumas igrejas não valorizem, talvez algumas religiões não valorizem, Jesus sempre valorizou. As mulheres são muito importantes. Hoje, as mulheres são muito importantes na vida da igreja local, na igreja de hoje. E como Jesus, a igreja deve valorizar a mulher, o ministério da mulher. A mulher tem uma importância muito grande aqui dentro. As irmãs concordam? Ninguém dá. Né? Ok? E a Bíblia diz que tinha uma mulher chamada Salomé, juntamente com Maria Madalena, também com a Maria, mãe de Jesus, ela estava junto com essas outras 2, e Salomé, ela era irmã, segundo os historiadores, ela era irmã de Maria, mãe de Jesus, esposa de Zebedeu, isso quer dizer, filho de João, mãe de João e de Tiago. Importante esse conhecimento, né? E elas se reuniram e falaram, nós vamos ao sepulcro, vamos comprar aqui algumas especiarias aromáticas e vamos ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Você sabe que essências ou especiarias aromáticas naquela época era muito caro. E isso nos fala acerca de um coração amoroso. Às vezes a gente vem na igreja, estamos vindo mais para a igreja, pelo menos nesse século, vemos as pessoas indo mais, ouvindo a igreja, ouvindo ao prédio da igreja para se reunir, para receber uma palavra, sempre visando algum benefício próprio. Sempre eu estou aqui pensando como, Senhor, sabe, eu preciso de um carro. Senhor, olha o meu casamento. Sempre eu estou pedindo alguma coisa, esperando alguma coisa de Jesus. Agora, nesse caso, Jesus estava morto. Então, ele estava indo para um túmulo, onde havia alguém, teoricamente, morto. Só tinha o corpo da pessoa ali. E elas gastaram uma fortuna com algumas especiarias aromáticas para ir lá, para poder ungir o corpo de Jesus. Então, isso nos revela um coração ali. Um coração amoroso, um coração que não visa querer alguma coisa em troca, um coração totalmente voltado simplesmente para revelar o amor. Olha, eu amo tanto Jesus, eu amo tanto ao Senhor, eu não vim aqui para outra coisa, a não ser para derramar uma essência, uma especiaria aromática sobre Jesus. Lembra daquela mulher? A mulher pecadora que ungiu Jesus, e alguns queriam parar, até inclusive um dos discípulos, provavelmente Judas, achou ruim, falou, é muito dinheiro nessa essência, é muita grana, vamos guardar esse dinheiro, vamos guardar essa essência, vamos vender, vamos dar para os pobres. Jesus falou, olha, deixa, porque ela está me ungindo para a minha morte. Então, presta atenção, irmãos, ali revela alguém que vem a Jesus com um coração de amor,
com o coração simplesmente porque está apaixonado por Jesus. Vem simplesmente para realizar algo para Jesus sem querer nada, só para falar para Ele: Senhor, eu te amo. Só para vir aqui, levantar as mãos e falar: Senhor, eu te adoro, o Senhor é tudo para mim. Sem ti eu não posso viver, Senhor, Tu és o meu Senhor. Ele não vem com segundas intenções ou interesses diante de Jesus. Essa pessoa vem para adorar, para viver um momento especial na presença do Senhor. Sabe, irmãos, a obra de Deus deve ser assim. Você não pode ser líder, sabe, visando algum tipo de benefício. Por mais que nós preguemos aqui, às vezes nós falamos: olha, quando você cuida da obra de Deus, Deus está cuidando de você. Aí você fala: opa, então você é líder para poder Deus cuidar de mim. Mas na verdade não pode ser a aplicação do teu coração nisso. O teu coração deve estar voltado para falar: Senhor, eu faço porque o Senhor me salvou. Eu não faço para o Senhor me salvar, mas o Senhor já me salvou. Eu te amo por toda a obra que o Senhor realizou por minha vida. Entendeu? Aí você vem, você adora ao Senhor, você é líder porque você ama o Senhor, você vem para a oração porque você ama o Senhor, você vai para a célula porque você ama o Senhor, participa de um culto porque você simplesmente ama. Você quer revelar esse amor, sem nada em troca. É pecado eu vir aqui, pastor, falar assim: Senhor, eu quero alguma coisa? Lógico que não. Mas o maior desejo do coração de Deus é que seus filhos se reúnam, como nós estamos aqui, para nos voltar para Ele em amor. Quantos concordam comigo? Em amor. E quando eu sou líder, e quando eu me posiciono e falo: olha, eu assumi responsabilidades na obra do Senhor, eu tenho que fazer isso porque eu amo o Senhor. Quantos fazem assim? Eu faço assim. Eu amo o Senhor. Então nós estamos aqui reunidos porque amamos, não estamos aqui para fazer barganha. Mas não há nenhum mal você vir num culto e falar: Senhor, eu estou sofrendo, estou padecendo. Mas sabe, Senhor, seja feita a Tua vontade. Senhor, eu não estou aqui para questionar, para falar por quê, Senhor. Eu estou aqui para falar: Senhor, eu te amo, estou aqui para te adorar. Quando nós estamos aqui para adorar o Senhor, meus irmãos, há uma consequência espiritual. Tudo bem? Aí nós vemos essas 3 mulheres então fazendo isso, chegando, indo até o sepulcro e pensando chegar lá, encontrar o corpo de Jesus e trazer uma especiaria aromática e ungir o corpo de Jesus depois que elas entrassem lá. Bom, nisso eu separei alguns pontos aqui para nós conversarmos com você, meditarmos nisso. Você que é líder, você que não é líder, você que é membro da igreja ou não seja membro da igreja, mas você sabe que havia uma preocupação. A Bíblia diz que elas estavam preocupadas. Com o que elas estavam preocupadas? A Bíblia diz que essas mulheres, nelas havia uma preocupação muito grande. Aquelas líderes, talvez de célula, estão preocupadas demais. Tem pessoas assim, né? Muito preocupada. E a Bíblia diz que a preocupação delas era com uma pedra que estava na porta do sepulcro. Nós lemos lá. Então tinha uma pedra enorme. E a Bíblia cita que a pedra era grande. Quando a Bíblia fala que a pedra era grande, pode colocar grande nisso. E a Bíblia cita que a pedra era grande, elas estavam preocupadas, falando: como que nós vamos chegar lá e vamos encontrar essa pedra? E como que nós vamos remover essa pedra para entrarmos lá no sepulcro? E a Bíblia diz então que elas estavam preocupadas com isso, porque havia uma grande pedra entre elas e Jesus. Às vezes tem muita coisa na nossa vida que se coloca entre nós e Jesus, já percebeu isso? Aí nós vivemos preocupados. Sabe, dinheiro, trabalho, muitas pedras se colocam entre nós e Jesus, e isso gera uma preocupação enorme. Aí ficamos preocupados: e agora o que nós vamos fazer? Somos líderes, o que nós realizaremos? Como que vamos remover essa pedra da nossa vida? Então, na liderança, nós encontramos muitas pedras. Encontra ou não encontra? Tem muitas pedras que atrapalham o nosso relacionamento. Você perde a paciência. Aí você fala: Senhor, não dá nem para orar desse jeito, que perdi a paciência. Como que eu vou orar? Parece que, às vezes, na carreira de líderes de célula, aparecem pedras. E às vezes as pedras não são tão grandes como essas. Às vezes pedrinha pequena machuca o pé. Parece que entra no sapato e machuca. Pedra é pedra. E pedra atrapalha. Atrapalha ou não atrapalha? Agora,
Presta atenção. Achamos, como elas também deveriam achar, que fazer a obra de Deus, fazer as coisas para Deus, é com as nossas forças, com as nossas habilidades. Achamos que podemos realizar grandes coisas com a nossa força, com o nosso intelecto. Se engana, irmão, você não vai muito longe. Pessoa que usa habilidade humana para tratar com as coisas de Deus, não vai muito longe, porque ele cansa. Porque chega um momento que a coisa não avança, não prospera. No início, tudo vai bem, mas ele acha, como aquelas mulheres acharam, que talvez elas tenham que chegar lá e fazer muita força para remover aquela pedra que estava na porta do sepulcro. E tem gente que acha isso, que acha que liderar célula, fazer igreja, às vezes até na sua própria vida, ele tem que usar a sua força e habilidade. Você pode ter força, você pode ter habilidade, você pode ter intelecto, você pode ter tudo. Mas existem coisas que não dá para você fazer, e a obra de Deus não dá para usar nossas forças e nossas habilidades. Por isso que nós encontramos muitos líderes com muita dificuldade, porque eles se preocupam demais com aquilo que Jesus já fez. Eles ficam preocupados demais. Sabe, se o Senhor diz que Ele te dá as ferramentas para você poder fazer a obra do Senhor, se Ele te dá as ferramentas, e nós entendemos, já falamos sobre isso, que a obra de Deus ela é espiritual. Então, se a obra de Deus ela é espiritual, apesar de estarmos num plano natural, físico, por mais que estejamos na terra, mas os recursos da obra de Deus elas são espirituais. E o cristão, e o líder de célula, ele deve buscar esses recursos. Tudo bem, você pode estudar, você deve estudar, porque o Senhor vai usar aquilo que você tem. Mas só de você estudar não é o suficiente. Entendeu? Porque os recursos são espirituais, e ele vem de Deus, e quando vem de Deus, ele usa aquilo que você já tem nas mãos. Mas o que você tem nas mãos não é o suficiente, precisa vir do céu, para poder usar o que você tem. Tudo bem, meus irmãos? Então você pode ter força, você pode ter habilidade, você pode ter intelecto, você pode ter estudado, não resolve só isso para as questões espirituais. Por isso que o líder ele precisa orar, porque a oração é um recurso espiritual. Por isso que o líder ele precisa estudar a Bíblia. Eu não consigo entender como um crente cresce vindo no culto de domingo apenas. Não consigo entender. Eu duvido que o indivíduo, o crente, o servo de Deus, o líder, ele lê a Bíblia todo dia, estuda a Bíblia todo dia. O recurso bíblico é diário. Agora, quando nós estamos presentes, sendo ministrados, na terça, na quinta, no cursão bíblico, às 6 horas aqui no sábado, no domingo, que são 4 dias na semana que eu recebo ministração da palavra de Deus. Eu cresço, porque conhecimento, eu já falei isso para os irmãos, é uma construção, não é mágica, é uma construção, você vai construindo. Daqui a pouco você tem conhecimento suficiente para saber resolver as coisas, porque você foi construindo algo dentro de você. Então, os recursos espirituais, ela vem através da oração e também da palavra. Se você não usar a oração, se você não orar, e não ler a Bíblia, não estudar a Bíblia, os recursos espirituais são limitados para você. E aí você vai tentar fazer o quê? Tentar recursos humanos. Então você acha que o seu jeito de falar vai resolver um negócio, o seu jeito de liderar vai resolver, mas chega um momento que não resolve. E não vai resolver. E aí é onde cai com as mulheres. Começa a ficar preocupado. Aí vem a preocupação, como é que vai remover essa pedra? Como que vai tirar essa pedra da minha... Ele não sabe. Ele não sabe porque a visão que essa pessoa tem, que é crente, que é servo de Deus, ele é natural das coisas, porque ele não foi ministrado espiritualmente, ele não entendeu que o que ele possui natural, na sua condição humana, ele não é o suficiente, ele precisa de um recurso espiritual, para juntamente com aquilo que ele possui na sua carreira, seja instrumento de Deus para fazer a obra. Tudo bem, meus irmãos? Eu estou sendo claro, eu não sei se, às vezes eu não sei se eu sou tão claro, mas é importante que você entenda que a obra de Deus é espiritual. Não tem célula que prospere sem o líder orar e buscar a palavra. Não tem igreja que prospere se não houver oração e palavra. Não tem como.
Pastor pode ser bom, pode pregar bem, sabe, os líderes e tal, mas não avança, tem um limite. E quando bate esse limite, que é o recurso natural, depois cai. E a pessoa cansa, os líderes cansam. Você não vê um monte de líder cansado? Você não vê pessoas pensando, nossa, estou cansado. Perde a alegria. Irmão, você perde a alegria porque está usando recursos naturais, humanos. Agora, você quer ser feliz? Quer chegar aqui sempre radiante? Use recursos espirituais para o teu ministério. Não seja você, seja o Senhor. Agora, só na igreja? Não, na tua casa, no teu trabalho. Experimente usar recursos espirituais, como a palavra e a oração. Você vai ver se não vai mudar. Vai mudar. Então, aquelas mulheres, elas representam aquelas pessoas que são ansiosas, aquelas pessoas que se preocupam, sofrem antes da hora, sofrem por antecipação. A ansiedade não é de Deus, sabia disso não? Porque a Bíblia diz, lá o autor da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, não me lembro onde, agora que me veio aqui, o pastor vai ver, o Filipenses diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, lançai sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade. Por quê? Por quê? A Bíblia diz, Ele tem cuidado de vós. Quando você está ansioso, você está falando, Deus não está cuidando de mim. Sai dessa, irmão. Irmã, sai dessa. Deixe Jesus cuidar de você. Se Ele cuida de você, a ansiedade é lançada sobre Ele. Amém? Não precisa ficar ansiosa, mas aquelas mulheres estão ansiosas. Estão preocupadas. O que nós vamos fazer para chegar lá e remover essa pedra? Como que se tira essa pedra? Então, interessante que aí elas chegam lá. E a pedra já está, o quê? Revolvida. Já está tirada da frente da... Ela não precisa fazer nada. Ou talvez possa ter falado para outra, por que eu estava tão preocupado assim? Cheguei lá no serviço, estava tudo resolvido. Cheguei na célula, já estava tudo resolvida. Cheguei na igreja, está tudo resolvido. Fui no médico, está tudo resolvido. Por que eu sofri? Talvez alguém falou para o outro, olha, se eu soubesse que a gente ia multiplicar tão fácil, eu não tinha ficado preocupado no início do ano. Entendeu? Não tinha ficado ansioso no início do ano. Elas chegaram lá e a pedra já não estava mais lá, tinha sido revolvida. Então, se você está preocupado, se você está ansioso, seja por A ou por B, olha bem para mim, o Senhor tem cuidado de você. Quando você chegar, a pedra já estará revolvida. Amém ou não? Esses são recursos naturais ou são espirituais? São recursos espirituais. Nós não podemos nos apegar às condições naturais das coisas. Aquelas mulheres, aquelas três, viviam preocupadas. Será que eu vou ter dinheiro? Como vai ser o aluguel esse mês? Eu lembro que nós compramos aqui esse terreno aqui primeiro, era um buraco, não sei se era dessa época aqui, não, ainda não. Era um buraco aqui, era um buraco. Irmão, pensa num buraco, era aqui. E era uma casa velha, cheia de rato, e nós compramos aqui sem dinheiro. Só que aí teve um problema, nós parcelamos parcelas altíssimas. Se fosse hoje, vamos colocar aí 10 mil reais. Mas 10 mil reais para 20, 30 pessoas, era quase impossível. E 10, 20 pessoas simples. Não tinha ninguém com dinheiro aqui. E todo mês aquela luta para pagar. Todo mês aquela luta. Só que tinha um outro agravante. Tinha uma parcela anual. Que vamos colocar aí mais ou menos uns 25 mil reais, se fosse hoje. Uns 25 mil, mais ou menos. Todo ano tinha que dar 25 mil reais. Como lá em Ribeirão, o pastor talvez está nos assistindo, lá em Ribeirão nós pagamos 50 mil anual lá. 50 mil, vão ser 6 parcelas de 50 mil, já pagamos uma, olha, glória a Deus. Vamos pagar a segunda agora em maio, em nome de Jesus. Entendeu? E aí todo ano tinha que pagar 25 mil. Teve uma parcela, foram, se não me engano, 5 anos com essas parcelas aqui. Eu não lembro bem. Você era desse tempo, José? Não, né? Também não. Ninguém aqui, era só o pastor Manuel. Você também não. Ninguém. A Mônica. Aí nós estávamos aqui, tinha que pagar, a gente estava construindo, estava tudo
mal acabado, não que agora esteja lindo, maravilhoso, mas já está bem melhor, irmão. Tem ar-condicionado, naquela época não tinha nem isso. E aí nós tínhamos que pagar a parcela anual, 25 mil, mais os 10 mil da parcela mensal. Não tinha dinheiro. E eu lembro, foram 1, 2, 3 vezes, chegava alguém naquele dia, no domingo, na segunda eu tinha que pagar. O Delcio está nos assistindo, ele lembra disso, porque a gente conversava sobre isso. Como que Deus faz as coisas? A gente pensava assim, como que a gente se preocupa tão à toa? Como que Deus faz? No último momento, no último instante, no domingo, aparecia uma pessoa, pastor, viu o seu apelo para a igreja, sabe, não mexe no caixa da igreja não. Deixa o caixa para pagar a parcela mensal, deixa que eu vou pagar a parcela anual. Não foi uma vez, não foi 2 vezes, foram, sabe, várias vezes aconteceu isso. Nós não pagamos a metade com o nosso caixa. Geralmente alguém de fora, e às vezes nem crente era, vinha aqui, sentia e pagava. Vai entender isso. Aí acontece o que aconteceu com as mulheres. A gente todo preocupado, como que vai pagar 25 mil para quem ganhava R$1.000 por mês, 1.000 e pouquinho por mês, já era um bom salário na época, né? 15 anos atrás, era um bom salário. Então, e a gente se preocupando, como que vai fazer? Aí a gente chegava aqui, a pedra estava revolvida, irmão, não estava mais a pedra no lugar. Aí você fala, por que eu sofri tanto? Por que eu lembro que acho que um ano retrasado, eu fui no médico, todo ano, depois de 50, sem fazer exame de próstata. Não tem jeito, irmão. Eu fui no médico e peguei o exame. E como todo bom cidadão, vai olhar no Google para ver o que está acontecendo. Aí eu fui no Google, e o Google falou, você está com câncer. Eu falei, estou morto. Aí eu levei no médico. É o médico, inclusive, do pastor Zé Carlos também. Mostrei para ele está tudo bem, fechou. Eu falei, mas doutor, isso daí que está apontando aí, não é nada de grave? Ele falou, não, isso aqui não é nada. Por que a preocupação? Por que a ansiedade? Não tem motivo, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor cuida de nós. Onde está isso, pastor? Filipenses 4, coloca lá. 4, 6 a 8. Capítulo 4 aos Filipenses, versículo 6 até 8. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração ao recurso espiritual, pela súplica com ações e graças. Olha o recurso espiritual, irmão. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, de algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Então o Senhor tem cuidado de você, não precisa. Então se você está preocupado, está ansioso por alguma coisa, o Senhor já removeu a pedra, pronto, acabou. Segundo lugar, aí a Bíblia diz que o anjo estava lá sentado e falou assim, o Jesus que vocês procuram já ressuscitou, pode ir que ele já está na frente e vai encontrar com vocês. E a Bíblia diz que o anjo cita que Jesus já havia falado para os discípulos que ele iria ressuscitar. Falou, ele vai encontrar vocês como ele disse que aconteceria. O discípulo, pelo contexto da história, a Bíblia diz que os discípulos estavam tristes, elas estavam indo lá para ungir o corpo de Jesus, de duas uma. Ou eles não creram que Jesus ressuscitaria, não estavam crendo nisso, ou eles se esqueceram, porque ficaram tão tristes, porque Jesus partiu, morreu, então eles se esqueceram talvez. Mas você vê, ou eles não creram, ou eles se esqueceram. Porque eles não estavam esperando Jesus ressuscitar. Eles não estavam aguardando. Se eles estivessem aguardando a ressurreição de Jesus, primeiro que as mulheres não iriam.
no sepulcro. E outra que ninguém estaria triste, todo mundo estaria celebrando. Pensa, se Jesus falasse assim, olha, terça-feira, dia 23 de fevereiro, às 9h da noite, eu vou ressuscitar, eu vou aparecer lá na igreja, fique lá me esperando. Como que nós estaríamos aqui? Só que você vê, o perigo de não dar atenção à palavra de Jesus. Quando você não dá atenção, você ouve, mas você não dá atenção. Eu estou pregando aqui, você não está nem aí. Sua cabeça está em outro lugar. O perigo de você não dar atenção à palavra de Jesus é de ficarmos como os discípulos, tristes, chateados, nem aí para as coisas. Por quê? Porque nós não ouvimos, falamos, olha, o Senhor tem uma promessa para você. A palavra de Deus diz que Ele cuida de você. Só que entra por aqui, sai por aqui. E passa os dias, vem as lutas. O que as lutas trazem? Alegria ou tristeza? Tristeza. Por quê? Você não ouviu que Deus está cuidando de você. Você não deu valor ao que Jesus falou para você. Os discípulos talvez ouviram tantas vezes Jesus falar assim, olha, eu vou ressuscitar, vou vir encontrar com vocês, fiquem prontos. Eles não deram ouvidos. Então, aquela pessoa que não dá ouvido à palavra, Deus fica triste. Você não vê pessoas tristes, crentes tristes? Pior coisa que tem é crente triste, porque ele não ouviu Jesus. Então, de repente, dá um probleminha na empresa, ele fica o quê? Bravo, chateado, angustiado. Por quê? Porque ele não ouviu a palavra que Jesus falou. Aí ele quer largar a célula, ele quer abandonar a igreja, ele quer ir para outro lugar, porque ele não está satisfeito, ele não está feliz. Por que ele não está feliz, não está satisfeito? Porque ele não deu crédito, ele não deu atenção à palavra que Jesus falou para ele. E você sabe que Jesus ressuscitou como confirmação de que o preço pago foi aceito por Deus. Já falamos isso em outras vezes. O Senhor foi ressuscitado pelo Senhor Deus, porque o Senhor Deus aceitou o sacrifício, a morte de Jesus. E naquela época, inclusive na igreja primitiva, o que eles mais pregavam era Jesus ressuscitado. Por quê? Porque os outros deuses estavam mortos. Todos aqueles que foram antes de Jesus, que vinham trazendo uma nova religião, as religiões sempre têm o seu idealizador, tem aquele que está à frente. Então, todos aqueles morreram e não ressuscitaram, todos estão mortos. Agora, Jesus é o único que ressuscitou. Então, você pode dizer assim, que o cristianismo que nós cremos, é um cristianismo em um Senhor que está vivo, não está morto. Todos os deuses estão mortos. Todos os grandes mestres estão mortos. Todos os grandes, aqueles são de grandes religiões, morreram. Todos, Maomé está morto, irmão. Mas Jesus está vivo. E sabe qual é a evidência disso? Que o túmulo ficou vazio. O túmulo está vazio. Amém, meus irmãos? Você pode dar um glória a Deus por isso? Terceiro, fique de pé, para a gente poder encerrar aqui. E a Pedro. Pedro havia negado Jesus. Provavelmente o coração dele estava pesado, né? Porque ele tinha negado Jesus. Quem sabe você está hoje aqui, está em casa. Estamos aí com muitos irmãos em casa. Talvez o teu coração está pesado, tem um peso por algo que você fez. Você sabe que uma das coisas que paralisa o crente é pecado. Às vezes você faz uma coisa, você sente que traiu a tua fé. Você já sentiu que traiu a tua fé? Pedro tinha sentimento. Talvez ele tinha um sentimento de, sabe, eu traí Jesus. Na oportunidade que eu pude falar não para o pecado, eu caí. Na oportunidade que eu pude assumir uma célula, eu não assumi. Na oportunidade que eu poderia aceitar a igreja na minha casa para fazer uma célula, eu não aceitei. Aí daquele sentimento horrível, pelo menos eu me sentiria assim. Aquele sentimento horrível de não ter aceitado o convite de Jesus para liderar.
o convite de Jesus para abrir a cela, de não vir nos cultos. De repente, pecados paralisam as pessoas. Você acha que Pedro estava como, irmão? O anjo menciona Pedro justamente porque era como se fosse a mensagem do próprio Senhor Jesus para ele. O anjo fala, olha, vai lá, avisa todos os discípulos, mas não esqueça de falar diretamente para Pedro. Não esqueça de Pedro, fala para ele. Por quê? Justamente para falar assim, Pedro, continua, está tudo bem, você está perdoado. Era uma mensagem do próprio mestre para ele, falando, olha, você está perdoado, sinta-se o perdão, sinta o perdão. Pedro, talvez esse peso, que para você é uma pedra na porta do sepulcro, ela está removida, ela foi revolvida, não existe mais pedra entre eu e você. Você entendeu? Tem muita gente que, por exemplo, cai de repente, sente assim um peso tão grande, fica tão mal, faz algumas coisas, tem uns pensamentos horríveis, e ele acha que ele já não é digno de poder fazer célula, de ser líder, de ser um supervisor. De repente ele discute com alguém, o peso já vem um peso na consciência, e ele já fala, eu não sirvo mesmo para nada, porque ele está dentro de uma base legalista. Ele se esquece que nós estamos debaixo da graça, debaixo da unção de Deus, da bondade do Senhor. Então é como se o Senhor falasse diretamente para Pedro, Pedro, está perdoado, sinta o perdão fluir. Sabe aquilo tudo que você fez, Pedro? Acabou. Não existe mais, continua, avança. Eu vou remover, deixa eu remover por você essa pedra que está no teu coração, deixa eu tirar, continue a obra, libera o teu coração. Eu estou com você, Pedro. Não deixe que isso te paralise e atrapalhe o teu ministério, a tua liderança. Avance, não importa o que aconteceu. Passa uma borracha nisso, porque eu já passei uma borracha nisso. Vá em frente, continue. Não importa o que aconteceu lá na outra igreja, não importa o que aconteceu lá no teu passado, não importa o que aconteceu ontem. Não importa. Eu estou com você. Eu vou aprovar o teu ministério. Foi essa a mensagem. Em poucas palavras, foi isso que o anjo mandou falar para Pedro. Pedro entendeu. Pedro mudou depois disso. Houve uma transformação, o ministério dele foi muito grande. Mas presta atenção, como Pedro, muitos de nós somos assim. Como Pedro, nós nos paralisamos por causa de coisas que pensamos, coisas que fazemos, coisas que achamos que traímos Jesus, traímos a nossa fé. Mas você não precisa estar nessa condição. A mensagem que o anjo mandou para os discípulos, para Pedro, também para você e para nós. Fala para os discípulos, mas fala também para o Manuel. Fala para o João. Fala para o Anderson. Fala para o Miguel. Fala para o Emilson. Fala para o Erasmo. Olha, fala para os discípulos, mas lembra do Marcos. Não importa como foi o ministério passado. Continue. Eu vou estar com você, eu vou confirmar o teu ministério. Foi isso que o anjo falou. Foi isso que ele quis dizer. Não quis dizer outra coisa. Somente algo assim. Você está perdoado. O que você fez, acabou. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Não tem que haver peso. Por isso que Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não há condenação. O sangue de Jesus te purifica. Purificou? Agora nós vamos lutar para andar certinho. E se cair, pastor? E se novamente acontecer? O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Não há necessidade, irmão, de você desistir. A caminhada continua. Aquelas mulheres estavam ansiosas, aquelas mulheres estavam preocupadas, mas chegando lá acabou a preocupação. A ressurreição de Jesus aconteceu, mesmo que os discípulos não creram, Jesus foi falar com eles. Foi lá relacionar com ele, tomar café com eles, conversar com eles, mostrar que ele estava vivo. Não há outro Senhor vivo. O único Senhor vivo é o nosso Senhor, Senhor Jesus. Sabe? E você talvez seja um tipo de Pedro.
está pensando em desistir das coisas, sabe? Pensando em largar as coisas, pensando em mudar as coisas. Não use recursos humanos, não use a tua mente, use a palavra e a oração como recurso, como ferramenta espiritual. Quantos creem assim? Vamos louvar o Senhor, depois nós vamos orar por você. Louve o Senhor. Você que está em casa, louve o Senhor também. Permita a mesma unção que nós presenciamos aqui na igreja juntos, você possa também usufruir na tua casa. Que a unção do Espírito Santo esteja na tua casa. Que a unção do Espírito Santo esteja sobre nós aqui. Vamos louvar?